O tal do deputado Fabinho do AP, que é uma pessoa por quem eu não tenho nenhum apreço em especial, relatou um projeto lá e acaba suavizando a pena para estupro de vulnerável. A Janaína sabe que em 2009, quando se tornou estupro, o que era antes atentado violento ao pudor, eu fui favorável. Eu achava que tudo deveria ser estupro. Aí depois, a realidade contradisse o que eu achava. Porque quem saiu ganhando com a mudança? Você vai ouvir um blá 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 de que isso é melhor para a mulher, que não sei o quê, que papapá. Na teoria. Na prática, quem sai ganhando é o abusador. Porque o juiz acha que é violento demais dizer que o cara que fez uma coisa horrorosa é estuprador e o cara que só passou a mão é estuprador também. Aí o que acontece? Só o que fez a horrorosa ganha. O que fez a média horrorosa, ou não sei o quê. E com isso, assim, quem sai mais perdendo de vítima é criança, é adolescente que não sabe documentar, que não sabe contar. E isso que é o caso do estupro de vulnerável dessa história. Eles querem que a pena seja, que não seja classificado no mesma coisa do estupro do outro. E tá uma gritaria danada dizendo que ele quer aliviar. Esse tema, na verdade, ele é mais complexo do que ele parece na gritaria das redes sociais, ele né? é muito complexo. Eu te confesso que eu ainda não fiz uma análise detida do projeto em si. O que eu posso te dizer é o seguinte, até 2009 havia uma separação entre o estupro, que é o que a gente chama de conjunção carnal, para que as pessoas compreendam, a introdução do pênis na vagina, né, como eu falo em aula. E o atentado violento ao pudor, que seriam todos os outros atos libidinosos. Então, sexo anal, sexo oral, um beijo forçado, qualquer tipo de toque, né? Exigir que a vítima toque o autor. Então, até 2009, existia uma separação. Em 2009, foi unido tudo isso. E hoje, quando a gente fala, existem tantos estupros em São Paulo, nós não sabemos se estamos falando daquele estupro tradicional, ou seja, a prática forçada da conjunção carnal, ou se nós estamos falando de todos esses atos libidinosos, inclusive de uma passada de mão. Então, esta mudança de lei dificultou, não só em termos de aplicação da pena, mas dificultou também questões estatísticas, porque é difícil a gente saber, quando fala em termos de números de estupros numa determinada região, do que é, afinal, que nós estamos falando. Os últimos levantamentos que eu analisei, bem recentes em São Paulo, mostram que os vulneráveis são as principais vítimas dos estupros, tá? Tratando agora de estupro conforme a legislação atual, todos os atos libidinosos. E falei também com o pessoal da polícia, a Academia do Barro Branco, tem um projeto agora, lindo. Que eu tô acompanhando os dados deles no detalhe. Eu conversei, tem uma moça que é maravilhosa que tá fazendo, então, e aí eles me mostraram que, assim, a gente fala em estupro, a maioria dos estupros em São Paulo é criança até 14 anos. São crianças até 14 anos, que são os que entram na categoria vulneráveis. Também é considerado vulnerável quem tem algum tipo de doença mental, né, algum tipo de dificuldade para compreender o que está acontecendo. São as principais vítimas. Muitas vezes acontecem, infelizmente, na maior parte das vezes, no contexto familiar, ou seja, no grupo, né, em que a criança vive, habita. Existe uma dificuldade, por causa disso, de implementar políticas de prevenção. Então, muitas vezes, no curso de uma separação, a gente percebe que, como uma forma de vingar aquela separação indesejada, a criança é instrumentalizada, inclusive para fins de abusos sexuais. Né? Então, não é com tanta frequência que ocorre a penetração, que são aqueles abusos que são constatáveis em perícia. Muitas vezes são abusos que eles são progressivos, entendeu? Então, é uma passada de mão, fazer a criança pegar no órgão sexual, uma ejaculação em cima da criança. Que se Mas você como você prova isso? Então, aí fica aquela dificuldade, que é a palavra da vítima contra a palavra do autor. A palavra de uma criança contra a palavra de um adulto. Sim, e aí tem mais uma dificuldade, porque como tomar o depoimento dessa criança? Eu orientei uma psicóloga para falar sobre o depoimento humanizado. Porque o que acontece? A criança tem que prestar o depoimento na polícia, depois no Ministério Público, depois no Judiciário.
Isso porque já passou pelos peritos, né? Pelos psicólogos e tal. Então, cada vez que essa criança precisa depor, ela está vivenciando, né, novamente aquele drama, entende? Então, existem autores da área de psicologia e psiquiatria que sugerem que esse depoimento seja filmado, para que a criança não precise ser exposta a tudo isso novamente. Porém, muitas pessoas, e também têm as suas razões, entendem que não dá. Você tem que passar esse depoimento pelo contraditório, né? A defesa tem que indagar, o Ministério Público na frente do juiz. E aí você vê situações assim que dói no coração. Uma criancinha sentada numa cadeira, num fórum, entendeu? Uma mesa como para qualquer outro adulto, sendo questionada como se ela fosse um adulto. Agora, o juiz vai querer isso se ele for dar uma pena de estupro. Mas ele não vai fazer uma pena de estupro como a gente tem hoje, crime hediondo, sem ouvir o máximo possível e dar o máximo possível de chance para a defesa? Por isso que acontece. Então, você tem a seguinte dificuldade. Você tem a criança... Não precisa, obrigada. Você tem a criança exposta a um perigo, porque ela está em relação com aquele agressor, né? E você tem as exigências da justiça criminal, que são normais, de certeza absoluta para uma condenação. E aí o que acontece muitas vezes? Sai a absolvição, porque não existe a certeza absoluta, né? E na ausência de certeza, absolve-se. Porém, isso é levado para a justiça civil, né? Para a área de família, para dizer, olha, eu tenho direito de levar minha filha, meu filho, para fazer visita, entendeu? Para passar o fim de semana, para passar férias. E aí você tem a criança que não quer ir, a mãe em desespero, entendeu? Então, assim, você acaba tendo que lidar com um problema muito complexo que vai além até da questão criminal, né? E aí eu vi isso sendo tratado de uma forma tão irresponsável na imprensa, porque, assim, jogaram tudo nas costas do deputado e ele tinha tido uma consultoria do STJ para fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar esse projeto, vou ler no detalhe e prometo passar para você uma opinião sobre o projeto. Agora, existem países que separam essas várias formas de agressão sexual, entendeu? Então, por exemplo, a penetração, a manipulação, que é algo que acontece quando a criança é pequena, entendeu? Ao invés da criança ser abusada com órgão sexual, é com o dedo ou com o objeto. Tem coisas assim, tudo de coisa triste que você possa imaginar. Então, tem legislações que separam isso, para que haja uma maior proporcionalidade entre a pena prevista e o ato praticado. Para que o juiz não se segure na hora de dar. Para que o juiz não fique com pena de aplicar a pena de 8 anos, que é a pena mínima, para um ato que não foi, vamos dizer assim, invasivo em termos de corpo, entendeu? É uma coisa que, por exemplo, 8 anos ele fica assim, mas se fosse 3 ele já dava. Entendeu? Então, assim, eu quero olhar o projeto, tá? Não estou defendendo nem